noite, queridos estudantes do Enem. É uma alegria estar com vocês, compartilhando conhecimentos. Eu sou a Teacher Camila e eu vou ensinar para vocês o inglês. Preparei aqui uma apresentação com alguns conteúdos que vão ajudar muito vocês na prova do Enem, nas provas dos vestibulares e na vida de todos vocês. Mas antes, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do idioma inglês no mercado de trabalho, nas provas, para vocês sentirem como é importante o conhecimento do inglês. Então, eu separei para vocês, né, eu fiz algumas anotações aqui de alguns tópicos que o Enem cobra nas provas e que também alguns vestibulares cobram também. Tudo bem? Então, no Enem, nas provas, sempre que nós vamos realizar um exame assim, quando se trata do português, do inglês, o nível de pergunta, a gente sempre se depara com textos em que temos que fazer a interpretação dos textos para poder responder as perguntas propostas nas provas. O nome disso, pessoal, é contextualização de vocabulário. Então, para que a gente possa compreender o texto, nós precisamos contextualizar o vocabulário. Mas, para que a gente possa compreender um texto, é necessário estudar toda a estrutura gramatical, a estrutura de vocabulário, os verbos, para que, então, nós possamos atingir esse objetivo de conhecer o texto, de saber do que se trata. O mesmo acontece também numa letra de uma música, num artigo, qualquer coisa que vocês venham a ler em inglês. Se vocês forem ler um livro de literatura inglesa, ou qualquer outro livro em inglês, uma revista em inglês. Então, é basicamente isso, é a gente entender o assunto que está sendo proposto naquilo que a gente precisa no momento. Tudo bem? Então, o Enem, além da interpretação de textos, ele também cobra os pronomes, que tem vários tipos de pronomes no inglês, mas hoje a gente vai ver um, que é o pronome pessoal, e vamos ver as pessoas do singular, do plural. Também caem as linking words, que são as conjunções. Caem também o reported speech. O que é o reported speech? É eu recontar algo que já foi dito. É eu me comunicar reportando um assunto que já foi falado, que já foi dito. Por isso esse nome, reported speech, porque eu estou reproduzindo, reportando. Tudo bem? Também caem a voz passiva. Por exemplo, os pronomes, o vestibular da PUC cobra pronomes, a voz passiva, os vestibulares da Unesp, do ITA, também cobram. Então, as provas, os vestibulares, alguns cursos públicos também cobram inglês, por isso a importância de estudar para podermos realizar uma excelente prova. E também eu vou falar um pouquinho aqui da importância do inglês no mercado de trabalho, né? Hoje nós sabemos que o inglês é uma língua universal, uma língua falada em todo o mundo. Qualquer país que vocês forem viajar, se fala o inglês, e também se entende o inglês. Então, pessoal, ela é utilizada, né, a língua inglesa, ela é utilizada nas relações internacionais, de comércio, de negócios. De repente, vocês querem fazer um intercâmbio, viajar para um outro país, para poder estudar, ficar um tempo. Então, a língua inglesa também vai ajudar vocês no dia a dia, no cotidiano, a se comunicarem. Tudo bem? Por isso que o inglês é tão importante de estudar. Então,
fazendo essas apresentaçõezinhas, né, vamos seguir agora com a nossa aula. Então, o que eu preparei para vocês hoje? Eu preparei para vocês uma apresentação que tem o conteúdo do English Alphabet. Nós vamos ver o alfabeto em inglês, as personal pronouns e os exercícios das personal pronouns, que são os pronomes pessoais e o alfabeto em inglês. Então, pessoal, nesse primeiro slide, eu coloquei uma ilustração com letras maiúsculas, para que vocês possam visualizar, porque o visual também ajuda muito a gente na hora do estudo. Então, English Alphabet, Capital Letters. O que significa Capital Letters? São as letras maiúsculas. E abaixo vem os phonics, são os fonemas, o modo como eu pronuncio essas letras. Então, nós temos as letras, e dentro desses conchetezinhos tem a pronúncia em inglês, que eu vou agora comentar aqui com vocês, para vocês sentirem, né, verbalmente falando, como que são essas pronúncias. Tudo bem? Então, vamos lá. A, B, B, C, D, G, E, I, F, G, J, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, N. No caso aqui, o M, né, esse M, o M é mudo. Mesma coisa com o N, N. O N também é mudo. O, P, P, Q, Q, R, que é o R, né? R, S, S, T, T, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y. E na letra Z nós temos aqui uma peculiaridade, né? Nos Estados Unidos, a letra Z, ela se pronuncia Z, e na Inglaterra, Z. Então, no inglês americano, Z. No inglês britânico, Z. Tudo bem, pessoal? Agora, no próximo slide, eu fiz a mesma coisa, só que com as letras minúsculas. Então, eu coloquei uma ilustração com letras minúsculas, para vocês saberem que também é a mesma coisa, as pronúncias são as mesmas. E aí, a única coisa que a letra minúscula em inglês chama-se small letters. Tudo bem? Então, tá aí para que vocês possam visualizar, se familiarizarem com o alfabeto. Porque é a primeira coisa de tudo que vai nos fazer ter a entonação das palavras em inglês. Tudo bem? Então, pessoal, prosseguindo com a nossa aula, nós falamos do alfabeto, agora nós vamos falar dos personal pronouns, são os pronomes pessoais. Então, para que vocês possam compreender a funcionalidade desses pronomes, eu coloquei uma ilustração, tudo bem? Então, olha lá. O primeiro é I, eu.
Ó, o homenzinho apontando aqui para ele, dizendo eu. Então, I, eu, first singular person. Eu, primeira pessoa do singular. Tudo bem? Agora o segundo, you. Temos um homenzinho apontando para uma mulher, falando com ela e dizendo você, you, você, second singular person. É a segunda pessoa do singular. Agora nós temos o he, que temos um homem, uma mulher e um menininho. E os dois estão apontando para esse menininho, para dizer que he é ele. Então, ele, third singular person. He, ele, terceira pessoa do she, também é o mesmo caso, uma mulher e um homem apontando para uma menininha para dizer que é ela. Então, she, ela, third singular person. Terceira pessoa do singular. Nós temos o it, que nós temos também um homem, uma mulher, só que eles estão apontando para um livro, certo? O it quer dizer isto, isso, e também está na third singular person, que é a terceira pessoa do singular. Então, pessoal, no caso do it, apesar dele estar como pronome pessoal, né, não é um pessoal de pessoa, né, nesse caso. Eu não me refiro a pessoas quando eu estou falando do it. O it normalmente é usado para objetos, animais de estimação ou outras coisas, comida, enfim, tudo aquilo que não seja pessoas. Eu uso o it. Tudo bem? Aí depois nós temos o we. Observem que no we tem 4 pessoas. Vamos supor que eu estou do lado de 3 pessoas aqui comigo. Então, eu estou inserida no contexto com essas 3 pessoas, e como eu me incluo, eu falo nós. Então, o we é nós. E como são mais de uma pessoa, então é a primeira pessoa do plural. First plural person. Tá bom? Aí nós temos novamente o you. Só que o you aqui tem um homenzinho e mais 3 pessoas. Então, vou dar o mesmo exemplo que eu dei pro we. Vamos supor que tem 3 pessoas aqui comigo e eu tô falando com essas 3 pessoas. Mas eu tô falando vocês. Quando eu falo vocês, eu já não tô no meio ali inserido. Eu tô me comunicando com aquelas 3 pessoas. Então, you é vocês, né? You, second plural person. Tá bom? E o they. Por último, o they, que são eles. Então, eu tenho uma mulher, um homem apontando para 2 crianças para dizer que são eles. Então, they, eles, third plural person. Terceira pessoa do plural. Tudo bem, pessoal? Então, eu coloquei essas ilustrações aqui para poder ajudar vocês a compreenderem, né, como que funciona. Porque, às vezes, os alunos perguntam muito, principalmente na questão do you, que o you aparece como você e como vocês, né? Então, essas ilustrações com as figuras, com a explicação, ajudam muito a entender, porque ele tanto pode ser, dependendo do contexto, a segunda pessoa do singular, como a segunda pessoa do plural, dependendo do contexto que estamos falando aqui. Então, pessoal, esse próximo slide, eu coloquei aqui para vocês uns exercícios de pronomes pessoais, né? Que é Personal Pronouns Exercises. Então, o que vocês vão fazer aqui? Eu coloquei lá. Use the correct personal pronoun.
use o pronome pessoal correto, né, nas frasezinhas que eu coloquei aqui abaixo. Então, vocês vão ver lá que, entre parênteses, eu tenho nome de pessoas, nome de roupas, nome de objetos, nomes de animais, né? E aí vocês vão ter que reescrever, né, nessas linhazinhas em brancos, que pronome que se encaixam nessas palavras que estão entre parênteses. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo. A Leila, entre parênteses, né, que é o primeiro, often read books. Leila é quem? É uma mulher, ou uma menina, mas é uma mulher. Então, eu vou usar o pronome que se refere a Leila, e vou preencher. E assim sucessivamente. A única coisa que eu chamo a atenção aqui, pessoal, é para vocês perceberem quando está no plural. Por exemplo, the pictures. Eu entendo que é mais que um quadro. My sister and I é mais que uma pessoa. The roses. Vamos supor que eu estou vendo uma flor, uma rosa, mas são the roses, são várias rosas. Então, vocês têm que prestar bastante atenção quando ele aparece no plural, para que a gente possa colocar o pronome correto e não se confundir na hora do exercício. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu preparei esse conteúdo para vocês possam se aprimorar. E aí eu coloquei uma mensagem para que possa motivar vocês nesse ritmo de estudos de Santo Agostinho. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Until the next class. Até a próxima aula. Um beijo nos corações de vocês.